se está ocorrendo o caso, né, ela é a primeira que vai. Existe também na Polícia Civil, né, um órgão também que cuida, né, um departamento, né, que cuida dessas situações de risco de sequestro de pessoas com recursos em todos os lugares mais avançados do mundo, com a maior tecnologia, e elencando esse diretor desse órgão da Polícia Civil os erros cometidos pela Polícia Militar. Ora, por que ele não foi antes lá, não se juntaram os dois órgãos e tentaram, né, fazer uma operação para evitar aquele desfecho trágico que ocorreu? Portanto, colegas, o que eu estou dizendo é desperdício de recursos humanos, de recursos materiais, de lógica e de racionalidade. É uma irracionalidade esse sistema dessas duas polícias. Portanto, a unificação da polícia. Okay? Em segundo lugar, extinção de inquérito policial. Inquérito policial, quem já estuda direito penal sabe, que é uma investigação formal, né, solene, realizada pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil, né, que recolhe provas. Recolhe. Recolhe provas. E que, portanto, essas provas vão ser, em regra, repetidas no processo, outro processo, que é o processo criminal, perante o juiz. Não vale nada, porque foi feito perante uma autoridade policial, né? Não teve o contraditório, né? Alguns agora já devem ter também o contraditório já no inquérito policial. Quer dizer, isso é desperdício também de tempo de recurso, um anacronismo, esse inquérito policial. Então, extinção de inquérito policial, né? A polícia que vai investigar, né, preliminar, faz isso de forma. Quero registrar que já está chegando o nosso auditório, o nosso grande conferencista de hoje, da manhã, o professor Menelito. Um grande abraço. O professor Menelito, que é um membro que, acima de tudo, participou, ele foi examinador e um dos responsáveis por esse livro aqui, a Colisão de Direitos. O primeiro leitor que examinou e disse: não, acho que pode ser valer a publicação do livro. Professor, prazer em revê-lo, professor. Então, eu estava me referindo à desnecessidade do inquérito policial. Um outro aspecto importante, que eu já digo para o professor, já estou encerrando, estava só falando aqui que o professor ainda não tinha chegado. Então, outro aspecto fundamental, eu considero, e quero dizer que defendo isso não por espírito de corpo, né, mas coincidentemente, quero falar aqui como cidadão, né, como estudante de direito, acima de tudo, né, e que minhas reflexões sobre o sistema criminal brasileiro, é que também a chefia das investigações brasileiras estão equivocadas. Né? Como disse o nosso ministro Gilmar Mendes, né, nosso colega lá da UNB, da Universidade de Brasília, disse que o Brasil, o medo dele, né, o Brasil se tornar um Estado policialista, que a polícia está sem controle, que o Estado democrático está controlando, né, as organizações, né, de segurança pública, né, da polícia, especialmente da Polícia Federal, está sem controle democrático dos Estados, das instâncias que devem, né, controlar. Pois bem, qual é uma das consequências disso? Porque no Brasil tem uma coisa inusitada também, que só ocorre em regra no Brasil. As investigações criminais, obviamente, são feitas por um órgão especializado, que é a polícia. Mas a chefia, a coordenação dessa investigação é sempre de uma magistratura, de um órgão externo à polícia, a controlar. Tá? Ou, em regra, no mundo é o Ministério Público. Excepcionalmente, é a magistratura, são juízes de direito, em alguns lugares. Na França, são os juízes de direito. Né? Na Itália, membro do Ministério Público. Em Portugal, o promotor de justiça. Nos Estados Unidos, quem chefia a investigação nos Estados Unidos é o promotor de justiça. Né? Portanto, estou sustentando que no Brasil a chefia das investigações deveria ser entregue ao Ministério Público brasileiro, como foi visto do professor Marco Aurélio, é um Ministério Público singular no Brasil. Somos um
mais poderoso ministério, talvez, do mundo, né? Porque além da nossa tradicional função, né, do processo, o Ministério Público hoje pode tudo. As relações do trabalho, meio ambiente, criança, adolescente, etc. Portanto, e o Ministério Público, de 20 anos, com uma modéstia à parte, né, os membros do Ministério Público, muita honra, foi uma grande revolução e uma grande novidade no sistema de justiça brasileiro. A justiça em si, o Poder Judiciário, ficou inerte, né? Agora, com algumas pequenas alterações, especialmente com a reforma, né, da emenda 45, vamos ver se o Poder Judiciário, né, fica a par do Brasil atual. E o Ministério Público foi toda uma grande novidade de prestação jurisdicional, de eficácia das normas, né, com todos os direitos. Então, a chefia do Ministério Público para os promotores de justiça, para os crimes de competência comum da justiça estadual, e os procuradores da República para os crimes, obviamente, de crimes federais. Né? Posso até pensar na ideia para evitar qualquer pestífero corporativista, no sentido de que os delegados de polícia poderiam ser até incorporados como membro do Ministério Público. Afinal de contas, todos são bacharéis, fazem concurso, têm a mesma capacidade técnica e intelectual, também os delegados da Polícia Federal, né? Evitar qualquer tipo. Aliás, é só registrar isso. Esse debate no Brasil, muitas vezes, é um pouco tomado por essas corporações, como que discutir segurança pública. Eu tenho que ser policial para discutir segurança pública, nem ser promotor criminal. A segurança pública, a discussão é democrática, um pouco. Né? Todos os cidadãos têm que opinar, os juízes, os professores, os cidadãos que sentem problema de segurança pública. Né? Então, acho que isso deve ser um debate aberto. Em cima, quero encerrar, portanto, dizendo que essas propostas exigem emenda constitucional, portanto, propõe uma reforma, né? Creio que o nosso sistema de justiça criminal, desenhado pelo Schmidt, não atendeu às nossas necessidades, e há, portanto, uma exigência de alteração disso, certo? E faço isso nesse aspecto prospectivo, os colegas já observaram. Eu considero que a Constituição brasileira é um sucesso, uma vitória da democracia, uma vitória dos brasileiros. Devemos celebrar, a despeito das dificuldades que o professor Merton elencou sobre a nossa dificuldade, nos direitos, etc., as normas, mas o saldo é extremamente positivo, né? 20 anos de democracia, de estabilidade, sem cortes, né? De debate aberto na sociedade, de discussão dos nossos problemas, de sugestões para alterar o que deve ser alterado, de sustentar o que deve ser sustentado, mantido, com garantia, com direito a adquirir da sociedade brasileira. Né? Então, a Constituição, como disse recentemente o ministro de Estado, que foi contemporâneo da promulgação da Constituição, a Constituição brasileira, ela tem como coração a democracia, a cidadania e a esperança. Isso porque a Constituição não tem sempre um aspecto utópico. Eu tenho o direito em geral. Então, é a esperança de que possamos caminhar para um Brasil melhor. Muito obrigado. Olha a exposição brilhante, inovadora, provocativa do professor Wilson Farias. Vamos ouvir a palavra analisada também do professor Zé Vai. Palavra. Eu cumprimento